porque vai ter nesse palco agora uma coisa assim sensacional, que eu estou muito animada. A gente estava construindo o Colabore, enfim, pensando muitos temas, muitas questões que a gente queria falar. E aí a gente se deparou com um assunto que é sobre financiamento, né? Que financiamento, processos de aceleração de empresa, que, enfim, a gente está aqui falando sobre também muitos negócios sociais, negócios de impacto, e o quanto que é importante a gente, de uma forma geral, dar acesso e gerar também, né? Discutir sobre isso, falar sobre quem são as pessoas que estão decidindo para onde o dinheiro vai. E aí a gente convidou duas mulheres incríveis que, enfim, tocam institutos e empresas que são extremamente ligadas a esse tema. E eu queria convidar elas para virem para cá e falar para vocês que estão indo embora, não irem embora, ficarem aqui com a gente. Uma é a Adriana Barbosa. Pode bater palma, gente. Pode bater palma. Uma é a Adriana Barbosa. Ela é diretora do Instituto Feira Preta. Prazer, Adriana. Muito bom você estar aqui. Estou muito feliz de receber você aqui. A Adriana Barbosa, ela é diretora do Instituto Feira Preta, que foi um dos primeiros institutos a criar um espaço onde a gente pudesse ter uma livre circulação de negócios tocados por pessoas negras. Então, ela é a cabeça pensante que desenvolveu isso, e eu estou muito orgulhosa de você estar aqui com a gente nesse papo. E a segunda convidada é a Ítala Herta. Chega para cá. A Ítala faz parte... Deixa eu dar um beijo na Dada. A Ítala faz parte do Vale do Dendê, que é uma aceleradora de startups que fica em Salvador, que nasceu muito desse questionamento que a gente fala muito sobre o Vale do Silício, sobre uma inovação que, enfim, não é brasileira, vem dos Estados Unidos, tem muita coisa interessante, mas e aí, o que a gente está fazendo no Brasil que vale a pena ser iluminado? E aí eles surgiram com essa ideia do Vale do Dendê, que é para ser um grande hub de inovação de negócios que estão acontecendo não só em Salvador, mas no Brasil, trazendo um holofote para pessoas negras periféricas que têm desenvolvido negócios de uma forma brilhante. Então, agora o palco é de vocês duas. Muito obrigada pela presença. Aqui mediando com a gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Que bom para quem ficou. Estou muito feliz por estar aqui. Já é o meu 3º ano no Colabora América. E toda vez que eu venho para cá, eu encontro a galera que minimamente está aí nesse ecossistema, né, de social, de negócio de impacto, de startup, enfim. E é onde eu também me nutro para poder voltar para a batalha novamente, né? Eu sou a Adriana, sou mãe de uma menina chamada Clara, que tem 5 anos, venho de uma família de mulheres negras, fui educada por bisavó, por avó, por mãe. E muito do que eu sou hoje eu devo a essas mulheres que me fizeram que me fizeram e contam as minhas histórias para que eu pudesse estar aqui hoje. Uma dessas histórias que me tornou empreendedora e que depois eu fui descobrir o que é ser empreendedora é que toda vez que faltava alguma grana em casa para complementar a renda para pagar a conta, minha bisavó, que era muito inventiva, criava alguma coisa para ajudar a minha avó, que era a chefe de família, era empregada doméstica, e falava assim: Adriana, a gente precisa ajudar a sua avó a pagar a conta de luz. E como minha mãe ia trabalhar, minha avó ia trabalhar, ficava eu e meu irmão com a minha bisavó. Então, éramos 3 arteiros. Minha bisavó, eu e meu irmão. E aí, ela inventava alguma coisa, eu e meu irmão, a gente ia para a rua para vender. Hora era coxinha, hora era marmitex, hora era abrir a nossa casa para vender essa comida. E foi assim que a gente foi dando conta da nossa vida. Muito em função dessas mulheres negras e função também dessa lógica da necessidade de fazer alguma coisa para poder dar conta da vida. O tema que a gente vai falar hoje, para mim, lhes diz respeito muito em relação a essa lógica da necessidade, a essa lógica da civirologia. Não tem como a gente falar de investimento de mercado se a gente não olhar um pouco do nosso contexto histórico, né?
eu estava falando até no painel anterior lá da Choca que a gente parte de um contexto que o Brasil teve um processo de colonização pelos portugueses, a nossa construção é feita, né, pelos portugueses, os europeus e portugueses, os indígenas e os africanos. E quando Portugal vai para a África, né, para o continente africano, para escravizar os negros e trazer para o Brasil, ele vai atrás de uma mão de obra extremamente qualificada, né, extremamente detentora de saberes para empregar uma mão de obra no Brasil. Então, a gente tem que falar deste lugar, a gente precisa ressignificar essa questão da escravidão e esses 130 anos. Se vocês, eu não sei quem foi, e se não foram uma oportunidade de visitar o Museu Afro Brasil, que ele tem uma área específica de design e tecnologia. Design e tecnologia que foram criados por esses africanos e que foram trazidos para o Brasil. Desde o contexto de mineração, de agricultura, essa parte da gastronomia, da culinária, o ferramental para poder trabalhar com a agricultura, com a mineração. Ou seja, a gente trouxe muita... Não foi só serviço braçal, não. A gente trouxe muita intelectualidade para esse país, né? Muitos sistemas metodológicos, ecossistemas de produção que contam um pouco dessas nossas histórias. E aí, quando acontece o processo de abolição, essa abolição inacabada, os negros são colocados à margem. E aí, tipo, se viram, né? Fazem o que vocês vão fazer para poder dar conta da vida. E aí é onde vem esse contexto do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo que a gente tanto fala hoje, a população negra vem fazendo há pelo menos 130 anos. Isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa construção, porque não foi dado terra, não foi dado emprego, não foi dado nenhum tipo de garantia social para que a gente pudesse construir o ser cidadão. Não teve isso. E aí a gente vai descobrindo formas para poder se virar, para poder dar conta da vida. Então, o que a minha bisavó fazia, de falar, Adriana, vou olhar na nossa despensa e vou ver o que tem, e vou produzir o que eu tenho em mãos para poder fazer dinheiro para pagar a conta, as mulheres do tabuleiro da Bahia faziam isso, vendiam comidas no tabuleiro para poder dar conta da vida delas, e até muitas delas se uniram para comprar alforrias, entendeu? Este contexto histórico reflete muito do que a gente tem hoje de investimento, porque quando a gente fala de investimento no Brasil, a gente vê... a mesa anterior falou muito disso. A gente fala muito de concentração, né? O Brasil é construído por 95% de uma população que não tem grana e 5% de uma população que tem grana. Tem uma alta concentração. Isso eu estou falando em termos mercado normal, enfim, capitalista. Quando você traz para a questão de negócio de impacto social, a lógica não muda muito. Ela segue esse mesmo processo de concentração, de alguns empreendedores têm muito e outros não têm. Então, essa polaridade reflete muito no que a gente foi enquanto 530 anos de construção. Não tem como não levar isso em consideração. E, quando fala de investimento, não passa uma régua como se todos partissem de um mesmo lugar. Então, os códigos, né, de acessar o mercado, acessar o dinheiro, são códigos que, em muitos momentos, não são dominados por nós, porque... Enfim, a gente nem estava na academia, agora que a gente está, mas a gente nem estava. Tem lógicas que agora que a gente está acessando, porque agora que a gente conseguiu... fomos permitidos acessar alguns lugares e que antes não era, entendeu? Então, essa falta de diversidade, ela se reproduz nessa lógica social, de impacto social. Teve um tempo, uns meses atrás, esse ano que teve o congresso acho que foi o congresso do GIF. E é um congresso que fala de investimento social privado, né? Como que as empresas estão olhando para suas finanças sociais e investindo. Quais são as lógicas de investimento social privado no país? E eu assim, 2 anos que eu vou no GIF e eu falo assim, caramba, eu olho
para isso e vejo a reprodução da reprodução. Primeiro, porque tem poucos negros dentro das empresas que fazem investimento. E os negros que têm não estão em tomada de decisão. Se não tem negros na área de investimento social privado dentro das empresas para trazer esse tema, como que o dinheiro chega na ponta? Então, essa falta de diversidade, com esse olhar 360, vai reproduzindo esses processos de não acesso e de concentração. E tem uma outra questão que a gente fala muito, é que os códigos são muito... Os códigos, as terminologias, ela cria uma barreira e cria uma régua de exclusão, né? Se eu não entendo o que é startup, se eu não entendo o que é investimento social privado, se eu não entendo o que é campo, ecossistema, que são todas temas e terminologias desse campo. Mas eu, enfim, minimamente estou andando aqui, ela fala, e eu converso com outro e fala a mesma coisa, fala, tem algum termo que é peculiar a esse contexto. Agora, para quem está de fora, que não entende o que é isso, ferrou, assim, não vai conseguir acessar. Então, depois eu e a Ítala vamos bater bola, mas, de cara, o que eu gostaria de trazer é isso, que, mesmo quando a gente fala da lógica de negócios de impacto, a gente reproduz lógicas do sistema capitalista. Então, em algum momento, a gente precisa parar e refletir e entender que contexto social é esse que a gente está produzindo ou está reproduzindo, né? A sensação que eu tenho é que a gente continua excluindo, a gente continua praticando as mesmas lógicas, nessa perspectiva de empoderar as pessoas, né? Nessa perspectiva de liderança salvadora e não servidora. Sim, eu quero passar o vídeo, se puder. Estou falando muito rápido? Está prolixo? É um vídeo que tem do UOL, que conta um pouco dessa experiência da Feira Preta e como que a gente foi entendendo desses códigos, decodificando e acessando esses sistemas. Mas, ao acessar esses sistemas, a gente vai criando e vai ressignificando os nossos sistemas. Não tem? Ah, então tá bom. Então vamos que vamos. Mais 2 minutinhos. Quando eu falo da história da gente criar um sistema, foi porque, quando a Feira Preta criou, ela foi criada dentro de um contexto meu e de uma amiga que nós duas estávamos desempregadas e a gente precisava sobreviver de alguma forma. E aí a gente foi para a rua vender coisas. Ela foi vender pastel e eu fui vender minhas roupas, montei um brechó e ia trocando peça com as pessoas. E, à medida que eu ia trocando peça e aumentando o meu acervo, e o negócio ia circulando nas feiras e mercados alternativos. Numa dessas feiras teve um arrastão, a gente perdeu parte da nossa mercadoria e foi aí que a gente, voltando toda carregada, com bolsa, com arara, com cacete A4 nas costas, de bumba, a gente falou, cara, não dá mais para a gente ficar só, tipo, vendendo hoje para comer amanhã, tipo, vende hoje para ter dinheiro amanhã para procurar emprego. Muito uma lógica da necessidade, de contar a moedinha, sabe? Falei, não está rolando isso. E aí ela já tinha uma filha, e para ela a situação dela era muito mais difícil, porque no meu caso era eu tinha que me virar, mas ela, a filha dela, a mãe dela e todo o contexto da família dela. E aí a gente era frequentadora de um bairro de São Paulo, que é a Vila Madalena, onde se tinha muitas sequências de casas noturnas de black music, música negra americana. A gente era frequentadora das baladas, assim, era uma casa do lado da outra. Então, a gente passava a noite indo de casa em casa para ouvir música negra. Como a gente não tinha carro, a gente ficava até a madrugada, das 5 horas da manhã, para pegar o negreiro, que era o ônibus, como era chamado. Quem é da balada tá ligada como é que é, né? Bora esperar o negreiro para voltar para casa. Quando chegava às 5 horas da manhã, a gente conseguia compreender a lógica da sangria, que era o fechamento da noite. E esse fechamento da noite era muito louco, porque era toda uma cadeia de produção negra, que era hostess, técnicos de som, DJs, bandas, a própria produtora, a menina que ficava na chapelaria, a menina que ficava no caixa, era todo mundo preto. Só que quem contava o dinheiro, só homens brancos pegavam aquela grana. Eu falava, como assim a gente
se desloca, vem para esse bairro, a gente desprende para poder entrar, desprende para poder consumir. Quem está tocando é um DJ negro, a banda é negro, toda a cadeia de produção negra, mas o Faz-me Rir não vem para a nossa mão. E aí isso me intrigava muito, eu comentava com ela, falou assim, pô, a gente vem para cá, desprende mó grana, mas assim, essa grana não é nossa, né? E aí a gente, bora criar alguma coisa nesse bairro aqui da Vila Madalena, em que não vai ter o intermediário, em que a gente vai ser dono da nossa própria história. E aí a feira surge dentro desse contexto. Eu e ela, R$0 no bolso, tipo, não tinha dinheiro mesmo. Só que a gente tinha um desejo de fazer essa possibilidade de ter a gente enquanto protagonista da nossa própria história, enquanto fazedora, consumidora da nossa própria história. E, na época, a Unilever estava lançando no Brasil o primeiro produto segmentado, que foi o sabonete Lux Pérola Negra. A gente falou, bom, se tem uma multinacional olhando para o Brasil para segmentação há 17 anos atrás, sinal de que tem algum caminho aí. Se tem muitos jovens negros se deslocando de diversas regiões para vir para a vila para ouvir música, tem alguma circulação monetária. A feira surge dentro desse contexto, e surge como feira preta mesmo, para dar visibilidade dentro dessa perspectiva da produção e do consumo. Gente produzindo e gente consumindo. Negros, grande maioria negra na produção, e consumo negros e não negros. No primeiro ano, a gente mobilizou 5.000 pessoas. No segundo ano, quando a gente foi fazer de novo, a associação lá, o entorno ali daquela praça, falou, opa, não vai fazer aqui, não. Tipo, como assim a gente não vai poder fazer? A feira é uma vez por ano. Aí eles falaram, não. Tipo, a gente submeteram um abaixo-assinado para a subprefeitura de Pinheiros e pediram para a gente não realizar a feira lá. Aí eu falei assim, mas como que a gente não pode realizar a feira aqui? É um espaço público, é uma feira uma vez por ano. Aí eles falaram, não, tipo, vocês não podem ficar aqui, vocês não podem fazer a feira aqui. E aí foi quando a gente mobiliza várias assinaturas, eu começo a falar de racismo institucional, de racismo estruturante, mas a gente não consegue emplacar, e a feira vai peregrinando, passando por vários espaços, até chegar num pavilhão. E aí, quando a gente chega no pavilhão, ela sai do contexto de ser feira de rua para ser feira de pavilhão, e aí eu tinha que pensar na lógica do modelo de negócio, porque até então eu fazia na rua, com barraquinhas, com uma estrutura muito pequena, quase amadora. E com recurso que o empreendedor pagava, e o que eles colocavam de grana, a gente pagava artista, pagava o que era necessário, e a prefeitura entrava com um palco e com um banheiro químico, o resto a gente corria atrás. Quando a gente vai para o pavilhão, a Embi fala para a gente, olha, está aqui o contrato, é 100 pau, R$100.000 para você locar, evento, montagem, desmontagem. Falei, caramba, de onde a gente vai arrumar esse dinheiro? E aí a gente começa a estruturar um modelo de negócio em que o empreendedor pagava, o público pagava, a gente vendia coisas, bebida, camiseta, o que era necessário para poder custear o evento. E a feira ficou assim durante muito tempo. Nesse muito tempo, assim, altos e baixos de dívida que a gente acumulava e só pagava no ano seguinte. Muitos altos e baixos. E aí, um desses altos e baixos de endividamento, eu tomo conhecimento da Artemisia, que era a ONG que estava chegando no Brasil com o conceito de negócios de impacto social. E aí eu passo pelo processo, eu fico 2 anos lá no processo para ser aprovada, a feira consegue ser selecionada, recebe um aporte de recurso de R$40.000, e aí o que estava na minha cabeça, na cabeça dessa menina que começou comigo, dessa minha amiga, a gente põe no papel em formato de plano de negócio. Eu não sabia que era plano de negócio, eu não sabia que era negócio de impacto social, eu não sabia nada disso. Mas aí a gente começa a acessar esse sistema, esse ecossistema aí que todo mundo fala de negócios de impacto. Então, a feira começa a se estruturar quando a gente começa a entender o que a gente fazia a partir do que a gente ia aprendendo, porque a gente, de fato, não sabia o que era isso. E hoje, em 2016, a feira fez 15 anos, a feira quebrou novamente num pavilhão, teve um maior índice de endividamento, e aí eu começo a pensar que lógica era essa para um novo momento da feira. Passados-se 15 anos, essa feira preta ainda fazia sentido, porque há 15 anos atrás, 17 anos atrás, era tipo,
para a gente se fortalecer enquanto identidade. Então, a galera ia para lá para falar, caramba, a gente é preto, a roupa colorida faz sentido, o cabelo crespo, o cabelo volumoso. Eu volto para o meu mercado de trabalho, eu não quero mais usar aquela coisa bege, preta, eu quero usar minhas roupas coloridas, eu quero deixar meu cabelo volumoso. Isso foi acontecendo uma onda de ressonância de autoestima que ia batendo nas pessoas. E aí, quando a gente vê, era um processo de ressonância mesmo. A feira foi sendo replicada em outros estados, o empreendedor começou a produzir para atender essa demanda de cada localidade, e a gente começa a falar, a se posicionar enquanto população negra. As camisetas do 100% Negro, as músicas dos Racionais, o Ilê na Bahia, os Crespos, tantos movimentos fortalecem a nossa identidade. Quando a gente se fortalece, muda a lógica de mercado, porque aí a gente começa a questionar por que as empresas de shampoo vendem produtos para cabelo rebelde ou dome os seus cachos. As comunicações que nos agridem enquanto identidade começam a ser percebida por nós com uma outra lógica. E aí o sistema muda. A transição capilar das mulheres negras, muitos movimentos vão acontecendo para que a gente chegue a 100%, a mais de 50% de população autodeclarada. A gente só chega como maioria negra no Brasil não porque só nasceram muitos negros, por conta de muitos movimentos, ações afirmativas, cota nas universidades, esses movimentos culturais. Esse se reconhecer negro muda muitos ecossistemas, muitos. Não é só a questão da produção e do consumo do empreendedor negro que começa a criar produto para atender essa demanda, mas começa a refletir, inclusive, nos negócios de impacto social, porque quem está lá na ponta, na periferia, fala, e aí, cara, por que esse dinheiro não chega para mim? Por que eles sempre chegam com a solução, já vem com uma solução pronta para aquilo que eu que estou vivendo? Ele atravessa a ponte para criar uma solução para mim, mas quem está vivendo o dilema sou eu. Então, nos últimos 20 anos, a gente teve uma transformação cultural, e quando a feira completa 15 anos, vem a crise do tipo, esse modelo faz sentido para os dias de hoje, diante de uma população que já cada vez mais se fala negra, e o público jovem, ele já vem preto, esse público de hoje já é preto, cara. Isso é uma transformação. Eu sou de uma geração que eu me tornei negra, levei muito tempo para me tornar negra. Ah, mas como assim? Tu é preta, assim, de pele, sim, mas até eu me entender enquanto negra demorou muito tempo. Alô? E ela está aqui falando e tocando uma operação enorme, né? A Feira Preta vai acontecer dos dias 18 a 20, né? Em São Paulo. Então, ela está em muitos lugares. A gente sempre está em muitos lugares, né? Então, eu sou de Salvador, meu nome é Ítala. Muito obrigada pelo convite. Cadê a Clarissa? Enfim, eu já admirava há um tempo essa grande potência, e a gente, enfim, trocou ideia. Eu sou muito grata mesmo ao convite de estar do lado de Adriana, que é uma pessoa que a gente já se admira, enfim, se conhece. O Vale do Dendê foi criado em 2016, e vou contar brevemente a historinha da gente, até para a gente entender como é que a gente troca essa ideia aqui, para a gente chegar nessa questão, que eu acho uma questão muito importante, ainda mais num evento que pauta a questão de olhar o entorno, né? E isso é muito significativo. O Vale do Dendê, eu estou aqui apresentando mais 3 sócios, né? Nós somos em 4. Professor Hélio Santos, Paulo Rogério Nunes, Rosinildo Ferreira e eu. E a gente parte, o disparador dessa ideia parte de um processo de 13 anos também, né? O Instituto Mídia Étnica foi criado há 13 anos atrás por Paulo Rogério, e, na época, ele era um estudante de publicidade inquieto, né? Que conheceu a minha irmã, Ilka, na Universidade Católica, que se juntou com mais 2 jovens que tinha uma angústia, porque há 13 anos atrás a gente vê um jornalista negro, uma modelo negra, enfim, todo o processo de comunicação, como foi construído a partir de uma branquitude, né? A gente sabe que era muito difícil se ver representado, e ainda é, porque as coisas não mudaram tão assim, e se mudaram foi porque a gente está batendo nessa tecla há um bom tempo. Então, eles criam esse instituto, e esse instituto abre essa frente de comunicação e etnicidade. Só para resumir,
uma frente de empreendedorismo também é provocada dentro da organização. E eu fui formada por essa organização. Eu conheci Paulo, eu tinha 17 anos de idade. E me formei também no Instituto Mídia Étnica, sou comunicadora também, sou relações públicas. E eu vejo o quanto foi importante para mim me conectar com essa rede para eu tomar decisões e entender meu lugar de força e potência também como profissional e mulher, né? E aí, em 2016, eu e Paulo, muito inquieto também em Salvador, porque é isso, você preto no Nordeste, a gente sabe que todos os recursos e tudo de bom que acontece na lógica, né, mundial, está nos grandes centros, né? E Salvador é a capital mais negra, né, com a influência mais afro-brasileira, mais africana no Brasil. Nós somos cerca de 82% da população, né? E a gente até hoje não conseguiu eleger um prefeito, uma prefeita negra, enfim. Então você percebe o quanto essa cidade tem suas esquizofrenias e as suas dores em relação a esse processo de representatividade também, assim como o nosso país. E aí, Paulo parte dessas experiências de sair do Brasil por conta, né, de incentivos, bolsas, e ele sempre foi esse cara aquariano com a cabeça no mundo, muito além do tempo, assim. E essa inquietude das pessoas sempre nos perguntarem assim, o que vocês estão fazendo aí em Salvador? Por que vocês não vão para São Paulo? Por que vocês, né, continuam na sua cidade? Porque a lógica de competência não está nunca associada às pessoas negras, nem às pessoas nordestinas, né? A gente aprendeu isso, a gente foi criado pensando dessa forma, né? Que o incompetente está lá, né? E aí surge o Vale do Dendê numa perspectiva de desenvolvimento territorial, né? Nossa grande ambição é justamente reposicionar Salvador como a capital mais criativa do país, e isso não é uma maluquice, isso não é a gente que está dizendo, ela já é. A gente sabe que Salvador, a Bahia, ela é um grande celeiro, né, de produção artística, criativa, cultural, técnica também, né, e de inovação, né? A gente percebe que há assim uma estreia do baiano, né? É um povo que cria muito a partir das suas dores, das suas necessidades, e essa criatividade é muito desperdiçada. E eu me vi no momento nesse lugar porque a cidade acaba te repelindo, né? Ela não tem uma estrutura, digamos assim, e não tem iniciativas de investimento, o próprio mercado que te segure na cidade. Então, você acaba desistindo dela e indo para outros lugares por achar que essa é a lógica mais digna, talvez. E aí, o Vale do Dendê, dentro do nosso modelo de negócio, além dessa ambição de reposicionar Salvador como a capital mais criativa do país, a gente, pensando nesse desenvolvimento territorial, a gente, sim, quer colocar Salvador dentro do radar dos investimentos, né? É importante a gente pensar nessas narrativas. O que a Adri fala é isso. É impossível não conversar sobre, enfim, essa questão que quem fica fora do mercado de investimento, sem falar de uma construção econômica muito escrota do nosso país, né? A gente sabe que toda essa falsa abolição, desse empreender não por opção, que é aquilo que ela fala, né? Ninguém empreende por opção. Não é uma escolha, levantei da cama, que tive uma ideia maravilhosa, vou empreender, né? É muito diferente. Então, é importante a gente entender essas camadas para chegar nessa pergunta, né? Quem fica fora do investimento. Então, quando a gente fala de impulsionar e acelerar, que é dentro do modelo de negócio da gente, negócios de periferia, né, que estão em Salvador, a gente tem uma aceleradora de negócios. Também a gente está prototipando uma escola de empreendedorismo e inovação com a linguagem da periferia, abordagem para a periferia, e, ao mesmo tempo, a gente presta consultorias com foco em diversidade. E eu adoraria não ter que fazer isso, né? Mas é importante para a gente provocar esse ecossistema. A gente não quer fazer o papel do poder público, nem do poder privado, mas provocar quem são as pessoas que recebem dinheiro para prototipar suas ideias no país. Quem são os criativos legitimados no mundo? Quem são os brasileiros criativos legitimados no mundo? Homens brancos, publicitários, heteronormativos, que são, né, que toda essa genialidade foi extremamente concentrada e direcionada para um fenótipo, e a gente desperdiça esses talentos, porque a realidade é essa,
ou quando a gente fala de genocídio da população negra, quando a gente fala de todos os feminicídios, a gente está desperdiçando pessoas que poderiam ser CEOs ou grandes representantes de empresas ou empreendedores em potencial, mas alguns só chegam até os 17 anos de idade, né? Então, o nosso país, como o professor Hélio sempre fala, exerce um grande desperdício de talento, né? E a lógica do investimento, eu digo quanto aceleradora, né? Que a gente, por mais que a gente preste ali, siga um modelo de aceleração que presta consultoria, mentoria, facilitação, que tem um cowork disponível para esses acelerados, e que tenha uma rede de negócios potentes, escaláveis e sustentáveis, porque isso está dito, assim, né? Infelizmente, o investidor ele acha que a gente tem que provar isso, mas assim, se a gente parte de uma lógica de negócios que são criados a partir de uma dor, de um problema que é comum a muitos em todo o mundo, né, a gente sabe que esse negócio é escalável, né? Então, como conseguir investimento dentro de uma lógica de uma construção econômica e de um falso desenvolvimento, né, que a gente tem que ter cuidado com essas ciladas de raciocínio, esse falso desenvolvimento do nosso país, sendo que o nosso país tem plataformas de investimento, não é à toa que, né, bancos, enfim, os bancos, os BNDES e outros, só emprestam dinheiro para pessoas ricas enriquecerem mais, né? Estou falando de muito dinheiro, não estou falando do microcrédito de R$5.000, né, que a gente tem aí em bancos e que as pessoas acham que isso já está sendo, que incrível. Estou falando do muito dinheiro mesmo. E como pensar essa reparação econômica e essa reparação tributária a partir dessa perspectiva do empreendedor que não tem esses privilégios, que não cresceu com o pai investidor, né, ou com a mãe investidora, né, partindo do zero e partindo de uma série de condições de vulnerabilidade social que compromete a sua saúde mental, que compromete a sua integridade física, né? E outras coisas mais, e principalmente o lugar de se sentir digno e não culpado de ter muito dinheiro, né? Porque o dinheiro, estava falando lá embaixo sobre dinheiro, achei bacana o painel, porque eu lembrei de uma frase de Mano Brown, que é aquela pergunta que ele fala: preto e dinheiro são palavras rivais, né? A gente cresceu aprendendo isso, a gente não cresceu aprendendo a gostar de dinheiro ou sentindo vergonha de dizer que gosta de dinheiro, né? Então, toda essa lógica de investimento e de mercado de investimento, quando a gente fala em margem, né, quem são as pessoas que estão na margem, e eu não enxergo a margem como um problema, para mim a margem é uma grande potência mesmo, para mim a margem é a grande potência mesmo do mundo. Eu não preciso nem trazer dados de dizer quem fica fora do investimento, né? A gente está falando dessa geral de construção econômica, então essas pessoas que não acessam, elas não acessam porque elas são incompetentes, os seus negócios não são rentáveis, não são escaláveis ou sustentáveis, ou porque na hora que ela pede ao gerente para verificar uma linha de crédito a partir dos seus 50 mil, porque eu também já estive nesse lugar como empreendedora, vocês estão diante de uma pessoa que já vendeu desde Hermes até brigadeiro na faculdade. Então, cresci nesse ambiente, né, num bairro popular de Salvador, meus pais comerciantes, minha mãe tinha uma lanchonete, meu pai tinha um restaurante, enfim, a gente cresceu nessa lógica da instabilidade financeira e eu tinha que lidar com aquilo todos os dias. E graças à minha mãe taurina, eu aprendi a gostar de dinheiro também. Mas é isso. Como é que você chega para um gerente ou verifica uma linha de crédito e na hora o sistema cai, né? Será que esse gerente se sente seguro o suficiente para colocar 100 pau na sua mão? Se eu for uma mulher preta retinta, mais retinta ainda lá, será que ela fala: eu tenho uma ideia incrível, está aqui meu plano de negócio, já fiz um estudo de mercado, o negócio é escalável, minha rentabilidade foi tal, apresenta 1000 números. O cara vai olhar para a cara dela e vai dizer: rapaz, vou ver aqui quanta gente tem disponível para você. Né? Isso eu estou falando de crédito, não estou falando nem de doação, outros tipos também de capitais. Então, o tempo inteiro, a gente tem que convencer que a gente tem competência e potencial para fazer uma coisa muito óbvia que está dando muito certo. E é uma merda isso, sabe?
É muito difícil lidar com isso. Tem que ter uma inteligência emocional absurda. E a gente, quando a Adri fala da lógica do beneficiário, a gente não tá partindo do pressuposto de que você tem que nos ajudar porque nós somos coitados. Você tem que nos ajudar porque nós somos potentes, né? E competentes para exercer esse lugar. E aí a gente convoca esse exercício, e também a gente convoca a nós mesmos esse exercício de saber também negociar com esses investidores, né? Que não é uma tarefa fácil também, né? A gente tem que aprender a negociar. A gente não está ali pedindo nada, a gente está ali defendendo uma ideia. Então, todo esse processo de violência, né, que a gente passa, e de autorrejeição, faz com que, às vezes, a gente também se coloque no lugar, né, no lugar que querem, não no lugar que deveria. Né? E aí é uma coisa que a gente discute muito quanto à organização dessa... Virgem Maria. Como é que a gente se articula para conversar com esses investidores e eles entenderem que nós temos um caminho. Nós, quando eu falo, não é só Feira Preta e Vale do Indê, não. Tem milhares de aceleradoras em São Paulo, enfim. Eu posso citar vários exemplos aqui. Se tiver investidores aqui, eu sou essa pessoa que eu posso te mandar esses links também e vocês entenderem que nós temos, quanto interface, né, que a gente está nessa interface, né, a Adri, o Vale do Indê, a banca, enfim, é o caminho mais curto para vocês aplicarem o seu dinheiro de uma maneira responsável, né? Com potencial, né, de rentabilidade de escala, considerando que esse caminho mais curto faz com que você, por exemplo, como empresa ou investidor, não precise fazer um estudo caríssimo para entender o que é economia da base, por exemplo. Né? Nem só entender a economia da base, mas... chegar na base de uma outra forma. A gente não quer intermediário, né? A Ítala trouxe isso porque a gente criou, no começo desse ano, um Fundo É de Todos, que é um fundo da base para a base. A gente uniu organizações em território nacional. São 13 organizações que atuam na base da pirâmide, sobretudo vivem na região periférica, criam as soluções da região periférica, e, enfim, tem os seus próprios sistemas e as suas próprias metodologias. Né? Quando a gente vai negociar com um investidor, o investidor tem a sua própria lógica, mas essa galera que está produzindo também tem os seus próprios sistemas. Acho que ambos precisam decodificar os seus códigos. E aí ela fala de uma coisa de escala, dessas métricas. Que métricas são essas? Porque essas métricas que a gente tem hoje não levam em consideração esse ponto de partida da população negra e nem as subjetividades que a gente tem, como que esse racismo interfere no que a gente é enquanto pessoa numa negociação, entendeu? E isso é uma coisa que a gente discute muito. Para a gente acessar esse sistema, o quanto que a gente tem que trabalhar nas nossas subjetividades para falar, sim, é possível. Esse dinheiro pode vir para as nossas mãos e a gente pode desconcentrar para o nosso público, que ele não é beneficiário, mas ele é usuário da nossa solução. A gente nunca enxerga o público que a gente está trabalhando como público beneficiário. Beneficiário do quê, gente? Isso é um outro contexto que a gente precisa parar de falar também. Eu tenho uma solução para um público beneficiário nessa perspectiva de salvador. Vou salvar quem? Salvar quem, cara pálida? A gente não precisa ser salvo, entendeu? Então... Essa questão de replicabilidade, escala, impacto, a gente precisa falar sobre isso, porque os pontos de partida de quem está lá na USP criando soluções para a base da pirâmide é um, e o ponto de partida do cara que está lá do outro lado da ponte, vivenciando aquilo, é outro. E a gente não fala sobre isso. A gente nem tem negros dentro desses sistemas para falar sobre isso. Por que os institutos e fundações têm tão poucos negros? Isso me deixa inquieta. E eu comemoro quando eu encontro negros em lugares de tomada de decisão que têm poder de trazer projetos negros para dentro da empresa, e não numa perspectiva de beneficiar o parceiro ou amigo, mas porque a gente precisa falar de diversidade, sim, e essa diversidade que ela é 360, né? Não é uma diversidade que é só ter o negro, não é isso que a gente está falando. É muito mais que isso. Uma vez eu ouvi uma
uma frase da Regina Casé que eu gostei muito, que ela falou assim: a gente precisa parar de ter IPS, Índice de Preguiça Social, porque tem que levantar a bunda da cadeira e ter que ir do outro lado e ter que entender e conversar e traçar uma estratégia para, de fato, trazer diversidade. E é o que eu vejo nas empresas, assim, eu acho que a gente avançou muito, a gente não tem só dilemas, não tem só coisas ruins, acho que a gente avançou muito, muito, muito mesmo. Mas é possível avançar um pouco mais, porque o tempo urge, corre, a internet está aí, faz os processos serem completamente acelerados. E as pessoas negras, os jovens negros estão morrendo, as mulheres negras estão deprimidas, eu tenho visto muita gente preta enlouquecendo com essa questão do racismo, ou seja, a gente não tem tempo, não dá, tem que ser rápido, essa transformação não pode levar 130 anos, sabe? Assim, hoje a gente tem 130 anos, depois que não dá mais para ter mais 130 anos. A parada é agora. E se a gente não se der conta de que essa questão polarizada vai trazer para a gente processos muito mais agressivos na nossa relação, na nossa comunicação, desculpa, perdão a palavra, mas fudeu, entendeu? Fudeu. Eu queria abrir para perguntas também, né? Vocês querem perguntar? Ali, é porque eu não estou enxergando direito. Cadê? Quem me ajuda? Você quer levantar e falar? Quem pode... Boa noite. Fico muito feliz de ver uma mesa composta por mulheres pretas falando sobre tudo que ocorre dentro do mundo dos números, né? Mas eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam de mercado, de investidor, disso, em relação ao empoderamento através da grana, né? Que é muito importante, mas na perspectiva que nós estamos vivendo hoje, na conjuntura atual do presente e do futuro que nós vamos ter agora, né? Eu fico pensando se a gente ter dinheiro no bolso vai livrar a gente das balas que estão para vir por aí, com muito respaldo jurídico e midiático, inclusive, que é normal ligar a TV de manhã. Por exemplo, aqui no Rio, na Maré, teve uma operação do Exército esses dias. Um artista, que inclusive ascendeu dentro da realidade, que é o MC Hodgson, que falava também sobre esse empoderamento pela grana, e por ele estar com cordão de ouro, ele tomou um tiro de fuzil. E isso não é muito discutido, assim, é algo que eu vejo a importância disso também, de como vai ficar essa defesa, essa autodefesa dessas pessoas, desses grupos que estão se organizando, se articulando, se empoderando em busca dessa estabilidade financeira nesse mundo instável financeiramente, né? Como é que fica essa questão para a gente? Que a gente não tem a resposta, né? Mas, tipo assim, trazer essa provocação, como é que ficaria? Tá bom, eu estou com dinheiro, tenho meu empoderamento financeiro, consigo pagar meu plano de saúde, que agora a saúde vai ficar privatizada, educação, vou conseguir pagar a faculdade dos meus filhos ou a minha, vou ter o meu carro do ano, vou conseguir me empoderar financeiramente, mas e essa relação do Estado com o negro, que é o genocídio, de fato, com esses negros que estão empoderados, que isso pode até trazer, de certa forma, o empoderamento, a grana para o dia a dia, mas a perspectiva bélica, como é que fica para a gente essa questão? Que, para mim, essa está sendo a grande dúvida. Que eu posso estar com grana no bolso agora, eu sou vim do direito também, que, para mim, foi uma forma de empoderamento, está entrando na universidade, entendendo as leis, mas essas leis eu uma hora percebi que são para encarcerar a gente e para legitimar a nossa morte. E como a gente, nessas organizações, a gente consegue pensar nessa perspectiva de como a gente vai se defender? Qual é o seu nome? Osvaldo. Osvaldo, nome do meu primo. Você tem certeza que ele foi... Atiraram nele por causa do cordão de ouro?
Então, né? Esse é o fato, né? Não é pelo cordão apenas, né? É por uma cor associada à pobreza, ao que é ruim, ao que é violento. Eu acho muito engraçado, e a própria Angela Davis fala muito isso, é tão foda essa construção de minoria violentada que vira maioria violenta, sabe? É nisso que a gente vive. A gente é violentado e vive como maioria que violenta, né? E isso faz com que o Estado nos mate com causa, né? Com justificativa, né? Porque a gente é a cor que ameaça, né? Então, se a gente é a cor que ameaça, tiro, né? Sinceramente, vou ser bem sincera contigo, eu não vejo reparação social sem reparação econômica, cara. Eu não acredito que uma sociedade que acredita na perspectiva de igualdade, ela não faça suas reflexões de economia, né? A gente sabe que a gente tem muita dificuldade, nós, quanto brasileiros, de dividir. Não é à toa que a gente está nesse caos, né? Não é à toa que a gente está nesse inferno, porque poucos querem dividir o muito que ganham. Também, né? E por toda essa construção, todo esse racismo estrutural que faz com que esse policial preto, às vezes, porque eu venho de Salvador, a gente é uma das capitais que mais policiais matam no Brasil. Eu já passei por um processo de violência policial com mais 2 amigos também negros, e porque o taxista achava que a gente ia assaltar o carro e não pagar a corrida no final, e por conta disso ele se sentiu no direito de acionar a polícia para nos interditar. E eu vejo que todo esse racismo estrutural, né, toda essa conta de mortes e de corpos que não são dignificados nem vistos como ser humano, né, à toa que o cara se sente no direito de matar o outro porque, né, ele é periférico, preto e tal, ela também passa por uma perspectiva econômica. A gente não está falando de um empoderamento financeiro de oba-oba, a gente está falando de um processo de reparação real. São lugares diferentes. A gente não quer dinheiro porque a gente quer se sentir empoderado. A gente quer dinheiro porque a gente, além de precisar, a gente tem a competência para conseguir esse dinheiro, independente de ser visto como um coitadinho, sabe? Então, eu acredito muito que esse empoderamento econômico pode trazer, sim, outras reparações, e é importante que essas estruturas pensem o quanto essa construção econômica acabou com nossa possibilidade de crescer, né? Há uma cilada de raciocínio absurda no Brasil com essas histórias de superação que me enche o saco, porque até quando a gente cresce, o povo quer contar nossa história de superação, né? Venha dizer como você conseguiu sair do seu bairro, e aí você vai aparecer em milhares de lugares para contar como é que você conseguiu. Ninguém nunca me chamou de competente. Meus vizinhos me chamavam de esforçada. Ó, como a filha de Dona Ieda é esforçada, né? E minhas amigas, né, minhas colegas de sala, que eu estudei na universidade, tinha 50% de benefício, né, da mensalidade, elas eram inteligentes, competentes, mas vai ver que lugar é esse, né? Então, eu acho muito necessário, sim, pensar nesse empoderamento econômico numa perspectiva mesmo de reparação, porque isso compromete a questão de desigualdade social, compromete uma série de deslocamentos que a nossa sociedade tem que fazer hoje, que são urgentes, porque senão a gente vai realmente declinar mais ainda do que a gente está declinando, e que é o que eu falei lá embaixo. Assim, quando você divide, até quem não gosta de pobre se beneficia, né? Você vai ter, né? É óbvio, né? Só que é isso, precisa pensar mesmo esses modelos. Não é uma moda de ser empoderado, entende? É um processo de construção mesmo, econômica, conjuntura social, que desemboca numa desigualdade, que vai gerar violência, que vai gerar uma população carcerária absurda. E aí privatiza para quê? Para gerar mais preso. Né? Enfim, essa lógica. Eu acredito mesmo que a economia pode ajudar, sim, a trazer outros deslocamentos e modificar isso. Só vou reforçar uma coisa, que o fato da gente ascender economicamente, a gente não deixa de ser negro. Haja visto os jogadores de futebol.
É isso, assim, eles podem morar sei lá onde, ainda assim são xingados de macaco no campo de futebol. Então, a gente não deixa de ser preto. E sim, a gente vai ser parado na rua com carro, com qualquer coisa. Hoje, vim para cá, fui correndo, precisava ir no banco, precisava fazer uma transferência, porque eu estou fazendo evento. E aí, quando eu mostrei o cartão da empresa, mostrei meu RG, ela ficou perguntando, ela fez 10 perguntas, nome da minha mãe, nome do meu pai, onde eu morava. Falei, caracas, eu só quero fazer uma transferência. Ela, porque preciso certificar que é você mesmo. Eu falei, mas eu tenho biometria, tipo, eu tenho a senha, você quer certificar o quê, garota? Liga para gerente. Aí ela começou a ficar vermelha, eu comecei a ficar, eu falei, ou seja, tipo, eu continuo sendo preta, não importa em qual situação que eu esteja, né? Agora, é importante a gente falar que hoje a gente vive uma luta de classe e de raça. Hoje não, né? Faz um tempão, mas assim, cada vez mais acentuada. E quando eu falo cada vez mais acentuada, pego uma frase da Sueli Carneiro, que ela fala que o mito da democracia racial caiu por terra. Depois dessas eleições, mais ainda. Tipo, caiu. Não, a gente está muito... não tem mais racismo que está por debaixo do tapete. Não, o Brasil não é racista. O Brasil é um país racista pra caramba. A gente sabe que quem é racista e quem não é racista. Está declarado hoje, está na internet, os amigos, o círculo de pessoas que estão próximos a você. Então... diante desse contexto, qual é o novo pacto para o país, entendeu? Diante de que, sim, é um país racista, qual é a estratégia de sobrevivência? E aí pega um outro contexto da Sueli, que uma vez ela falou que eu nunca vou me esquecer. Ela falou assim, cara, a gente precisa aprender a conspirar. Qual é a estratégia? Qual vai ser a nossa estratégia de sobrevivência? Qual é a estratégia em relação a isso? E aí, tem um exemplo esses dias da Colgate, que lançou lá, uma campanha que só tinha influenciadoras digitais, só pessoas brancas, e aí logo depois veio uma outra campanha, muito igual a dela, mas com influenciadores negros, e depois a Colgate volta atrás e contrata mais de 50% dos influenciadores são negros. Ou seja, isso foi colocado alguma coisa como tipo, a gente precisa fazer alguma coisa. Tipo, quando os influenciadores negros se juntam, formam um coletivo e falam, não, a gente vai pautar isso, se deu uma estratégia para reverter essa situação. E eu sinto falta da gente não ter um plano. Sinto falta da gente não parar e falar qual é o nosso plano diante deste contexto, deste país que a gente tem hoje, que é racista, que é homofóbico, que tudo que tem aí, que a gente já está ligado como é que é. Porque aqui a gente está falando, vamos combinar que é para uma bolha? A gente é meio aqui com um público convertido, né? Então, a gente fala para a galera que a gente sabe que compartilha da nossa mesma visão de mundo, entendeu? Mas, assim, e daqui? Quando eu saio daqui, quando eu vou para lá, quando eu vou no banco, como é que é, entendeu? Qual é o plano para isso? Como é que a gente se une, pretos, brancos, sei lá quem, para traçar um plano para a gente... Não adianta não só ser racista, né? O que você vai fazer para ajudar nesse processo de emancipação da população negra? Então, essa história do genocídio, qual é o nosso plano, entendeu? O plano não só dos negros, mas dos não negros também, para a gente estar vivo, sabe? Mulheres maravilhosas, infelizmente eu vou ter que cortar. Gostaria de ouvir por muitas horas vocês, mas o nosso tempo já estourou. Então, uma salva de palmas para essas mulheres.